Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, hoje é Pentecostes, e como outrora, os apóstolos juntos da Virgem Maria, nos reunimos hoje para celebrar o envio do Espírito Santo sobre a Igreja nascente. O Pentecostes, assim como a Páscoa, era uma festa muito solene entre os hebreus e era a figura da festa que hoje celebramos nós, os cristãos. O Pentecostes dos hebreus foi instituído como lembrança do dia em que Deus, no Monte Sinai, em meio a trovões e uma nuvem, entregou a Moisés as tábuas da pedra da lei. Esse evento se passou 50 dias depois da primeira Páscoa, ou seja, do dia da libertação da escravidão do Egito. Pentecostes significa 50 dias depois. Os judeus celebravam Pentecostes 50 dias depois da Páscoa, como nós. E o que estava prefigurado no Pentecostes dos hebreus realizou-se perfeitamente no dos cristãos, quando o Espírito Santo, em meio a um estrondo, desceu do céu sobre os apóstolos e a Virgem Maria e lhes imprimiu nos corações a nova lei, por meio do seu divino amor. Línguas de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um dos que estavam no cenáculo. Os apóstolos, meus amigos, depois que ficaram cheios do Espírito Santo, de ignorantes que eram, começaram a entender os mais profundos mistérios e as Sagradas Escrituras. De tímidos, tornaram-se corajosos para pregar a doutrina de Jesus Cristo. Começaram a falar línguas que então não conheciam e operaram grandes milagres. Eu queria que vocês percebessem isso nesse fato, meus amigos, que os apóstolos eram uma coisa antes da descida do Espírito Santo, agiam de uma maneira antes do Espírito Santo e passaram a agir de uma maneira absolutamente diferente depois que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. São Pedro, que não compreendia bem o que Jesus queria e que foi medroso, depois de receber o Espírito Santo, vai ao templo, lugar mais público da cidade, e enfrenta com bravura os que mataram Jesus. Inclusive, nesse dia, 3.000 homens se convertem dessa pregação corajosa de São Pedro e são batizados. Por isso que no dia do Pentecostes nós celebramos batismos, como hoje antes da missa, ontem na vigília de Pentecostes. Para lembrar esse gesto do príncipe dos apóstolos que batizava no dia de Pentecostes. E como é que pode que Pedro passou a entender o que ele antes não entendia e a ter coragem para fazer o que antes ele não tinha coragem para fazer? É que, meus amigos, ele recebeu o Espírito Santo. E de Pentecostes para frente, o seu agir, o agir de Pedro, passou a ser um agir não mais puramente humano, mas inspirado e movido pelo Espírito que nosso Senhor prometeu enviar depois que subisse aos céus. Depois de Pentecostes, meus caros, os apóstolos e toda a igreja passam a viver sob o modo que o Espírito Santo os faz viver. E nós nos perguntamos qual é o modo de trabalhar do Espírito Santo, como o Espírito Santo nos faz agir. O Espírito Santo age de maneira particular por meio dos seus dons. Nós podemos dizer que agir de maneira humana, ou ainda que humana sobrenatural, é agir na graça de Deus por meio das virtudes, inclusive que nos são infusas. Mas agir de uma maneira divina, meus amigos, é agir movido por Deus segundo os seus dons, os dons do Espírito Santo. Agir de maneira divina é agir movido pelo Espírito Santo. Quer dizer que é o Espírito Santo que move as nossas ações.
O Espírito Santo infunde em nós dons, ou seja, coisas que são puramente gratuitas, disposições puramente gratuitas. Ele não nos deve, ele nos dá gratuitamente, para que nós tenhamos um agir divino. Ou seja, percebam isso, movidos diretamente por Deus. E isso explica porque, em um dado momento, os apóstolos são fracos, inechos, esquecidos, e instantemente, de uma hora para outra, de um instante para o outro, tornam-se robustos, inteligentes, corajosos. Começam a falar línguas que eles mesmos não conheciam. Foi assim porque eles foram inteiramente movidos pelo agir do Divino Espírito Santo, o qual os fez operar segundo os seus dons. E aqui entra, meus amigos, uma verdade que é bem frequentemente esquecida por nós. É que assim como os apóstolos, todos nós recebemos o Espírito Santo. Numa alma santificada, isso é, numa alma em graça, como é desses 2 bebês que foram batizados hoje, como na do adulto que ontem batizado na vigília de Pentecostes, a alma de cada um de nós, onde habita a graça de Deus, habita também as virtudes infusas, as virtudes cardeais, mas habitam também os 7 dons do Espírito Santo. Isso muitas vezes nos passa despercebido. Assim como os apóstolos, meus caros, nós também temos tudo aquilo que é necessário para agir com um agir muito mais divino do que com um agir humano. Isso quer dizer que, como os apóstolos, nós podemos deixar de ser o que somos e nos tornar aquilo que Deus quer que sejamos. Nós podemos deixar de sermos fracos no combate, impiedosos, ignorantes, imprudentes, tíbios, para nos tornarmos fortes, sábios, prudentes, piedosos, temerosos ao Senhor. Para isso, basta que peçamos a Deus Espírito Santo que haja em nós com seus dons. O dom já foi derramado numa alma com graça. Basta que nós nos abramos à graça de Deus e sejamos fiéis a ela. Basta que invoquemos com confiança o Espírito Paráclito, a fim de que ele haja em nós com os seus dons. E de maneira particular, eu gostaria de falar do dom da fortaleza. Pedir ao Espírito Santo que haja em nós com o dom da fortaleza, já que é uma virtude, é um dom tão necessário para um mundo tão difícil. Perguntem-se, meus caros, de onde vem a força que, ao longo de tantos séculos, move a igreja? De onde vem a força que faz os cristãos serem inabaláveis? O que faz com que alguém prefira permanecer na graça, resistir ao pecado, do que morrer, se preciso for? Há 2 séculos tem gente, pode ser que não é o meu caso e não é o seu, porque somos fracos e não confiamos no Espírito Santo, mas faz 2 séculos tem cristão que prefere morrer do que pecar. Da onde vem essa força? O que faz com que alguém tenha coragem o suficiente para proclamar ao mundo a condenação do mundo e a salvação que vem de Deus? O que faz, meus amigos, que alguém tenha força tamanha para vencer os seus próprios pecados, as suas más inclinações e os seus maus hábitos? De onde vem a força que jogou santos nas roseiras espinhosas e nos barris de gelo para que não sucumbissem à tentação? De onde vem, meus queridos, a força que faz com que doentes em estados terminais nos hospitais, diante de doenças terríveis, suportem a dor com resignação e serenidade, sem que percam a fé, mas antes testemunhem com ainda mais ardor a fé em Deus e na igreja? Da onde vem a força, meus caros, que faz os católicos hoje terem coragem de enfrentar o mundo? Quantas notícias, quantas coisas públicas. Um pai de família na Pensilvânia, nos Estados Unidos, preso por fazer o seu filho
de 12 anos se afastar de um senhor que gritava ideologias de gênero? De onde vem a força de um pai a suportar e preferir a prisão? De onde vem a força de uma família coreana, onde inclusive uma criança de 2 anos é condenada à prisão perpétua simplesmente por ter Bíblia dentro de casa? Notícia de ontem, fato de 2019. O que faz com que um jovem de 16 anos, católico, que estuda num colégio católico, sob o patrocínio de São José, seja expulso desse colégio católico por pessoas que se dizem católicas, por defender a fé católica e ser contra a ideologia de gênero? No Canadá, no início desse mês, dia 4 de maio. E essa semana ainda, preso, preferiu ir preso, pagar a multa, por distribuir gratuitamente Bíblias, o mesmo jovem. Quantos exemplos? Pais e mães de famílias que suportam chacota todos os dias por serem abertos à vida. Moças, rapazes, que suportam humilhações por viver a modéstia e a fé católica publicamente. Padres, porque usam batina, porque saem na rua de batina. Quantos de nós que só tentamos fazer o bem, sendo o pior que somos, ridicularizados? As coisas santas da igreja perseguida pelos próprios membros da igreja. A missa tridentina, que aos olhos humanos não é nada. O que é uma missa de 30 minutos, se o sermão do padre não for longo, de 30 minutos, em latim, ninguém entende, o padre de costas, aos olhos humanos, que mal faz, e por que tanta perseguição? E como se explica que mais se persegue, mais cresce? O que faz com que as pessoas suportem as perseguições atuais? Como as pessoas suportavam as perseguições antigas? O que faz uma menina de 12 anos, Maria Goretti, preferir a morte às impurezas da carne? A força, meus caros, vem de Deus. É porque não é um agir humano, não é humano, é um agir divino, é a fortaleza que vem do Espírito Santo. Os santos parecem loucos, nós parecemos loucos aos olhos do mundo, mas é porque eles assim são taxados por aqueles que não compreendem que um agir cristão não é puramente natural, nem segundo as virtudes apenas, mas segundo os dons do Espírito Santo. Os cristãos têm outro motor, meus amigos, que é o motor do próprio Deus. O que os outros vão pensar? Será que eu ficarei sozinho, abandonado? O que me acontecerá se eu deixar tal e tal ocasião? Tudo isso nem passa pela cabeça de quem age movido exclusivamente por Deus. A fortaleza, meus amigos, é frequentemente um dom que nós desconhecemos. E é, entretanto, um dos mais necessários. Em virtude desse motor, dessa fonte, da fortaleza infundida pelo Espírito Santo, sobretudo no crisma, no sacramento do crisma, por causa desse motor, o mundo pôde contemplar, já agora para mais de 20 séculos, incríveis maravilhas. Viu milhões de almas, ricos e pobres, velhos e jovens, doutores e ignorantes, vivendo em todos os estados e condições de vida, em meio a todo tipo de perigo, e portanto fortes, cheios de coragem, constantes nas suas execuções, nos seus deveres de cristãos, constantes e fortes em superar as tentações do mundo, em superar as tentações do demônio, em superar as tentações da carne, em combater todo tipo de perigo e de inimigo. Meus caros, em algum momento, e vários momentos, eu diria, da nossa vida, um dilema vai se apresentar. Ou permanecemos na graça de Deus, e só por meio de um heroísmo, ou sucumbimos ao pecado mortal. Ou, em certos momentos, nós seremos heróicos, ou sucumbimos. Um desses dois apenas. Não tem como dialogar.
Ou resistimos heroicamente ou caímos. E para isso vocês compreendem, não basta as próprias forças, não bastam as próprias forças. É necessário mais que uma virtude, é necessário uma moção única e exclusiva de Deus, é o dom da fortaleza. Existem ocasiões em que, se quisermos permanecer na graça e no amor, é necessário resolvermos a perder tudo, os bens, as honras, e em certos casos, a própria vida com o martírio. Apagar um aplicativo e correr o risco de não ser popular. Separar-se de tal ou tal companhia e correr o risco de ficar sozinho. Deixar de frequentar tal lugar e correr o risco de ser debochado. Decidir a fazer-se tal e tal coisa e correr o risco heróico, muitas vezes, para não perder a graça de Deus. Então é claro, meus amigos, que é necessário o dom da fortaleza. E esse dom não é reservado aos heróis, aos mártires, ou só aos cumprimentos das coisas extraordinárias. É necessário muitas vezes para segurar a língua nesse instante, não falar mal de alguém. É necessário nesse momento para não aceder à internet. É necessário nesse instante para as coisas pequenas, para combater a preguiça, para combater a ociosidade. É necessário para todos aqueles que quiserem conseguir a sua salvação. Porque a vida de um cristão é uma contínua batalha contra tudo e contra todos, contra nós mesmos. Quando o Espírito Santo age em nós, por meio do dom da fortaleza, ele proporciona, isso é belíssimo, uma energia inquebrantável, na prática da virtude. Quando o dom da fortaleza age em nós, ele destrói por completo a tibieza. Porque na maior parte do tempo, nós sucumbimos, desistimos, não somos fortes, não agimos segundo o dom da fortaleza, porque caímos na rotina, no cansaço, na preguiça, no ócio. E a fortaleza destrói a tibieza. A fortaleza faz com que a alma se conserve valente em todos os tipos de perigos e diante de todos os inimigos. A fortaleza propõe o heroísmo das coisas grandes e o heroísmo das coisas pequenas. Então a pergunta é óbvia: como viver no dom da fortaleza? O que é necessário para, vejam a palavra, fomentar e não adquirir, porque nós já possuímos o dom da fortaleza. Foi infundido na nossa alma no dia do nosso batismo, e quem vive na graça de Deus tem dentro de si o dom da fortaleza. O que é necessário então para viver segundo a fortaleza? É necessário, meus amigos, em primeiro lugar, são 3 coisas muito simples. Acostumarmos-nos com o cumprimento exato do nosso dever, apesar das repugnâncias. Começar pelas coisas pequenas, fidelidade às coisas pequenas, apesar das repugnâncias. Façamos a nossa parte e Deus fará a sua. Ao que faz a sua parte, Deus não deixa de agir. Fidelidade às coisas pequenas, apesar das repugnâncias. Segundo lugar, não peçamos a Deus que retire a nossa cruz, mas que Ele nos dê força para carregar santamente a nossa cruz. E em terceiro lugar, para fomentar o dom da fortaleza, pratiquemos com valentia as mortificações voluntárias no nosso dia. Submeter a nossa vontade à nossa inteligência. Vinde, Espírito Santo, e da terra toda a face renovai. A face da terra precisa ser renovada, e ela só será renovada se nós tivermos a coragem de renovar essa face, de viver segundo o dom da fortaleza e os dons do Espírito Santo. Se nós assumirmos a nossa missão, se lutarmos contra o mundo, se formos os santos que devemos ser. Meus amigos, nós temos força, não nos faltam forças. Quanta gente vem cansada ao confessionário: padre, eu não tenho mais força. Sim, você tem. Tente, persevere. A sua força se chama Espírito Santo e é uma moção dele na sua alma e se chama fortaleza. Você tem força. Deus não dá o frio maior que o cobertor.
nós temos força. Temos o dom do Espírito Santo. É Pentecostes, é dia de pedir ao Espírito Santo que haja em nós com seus dons. Neste Pentecostes, rezemos com confiança e súplica ardente ao Espírito Santo, para que nos faça agir divinamente, com força e valentia, neste mundo onde se é cada vez mais difícil amar a Deus, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.